Mateus capítulo 9, versículo 20 e 21. Está escrito assim. Todos encontraram? Amém? E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. E chegando, pois, por detrás dele, tocou a orla das suas vestes. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar as suas vestes, ficarei sã. Amém? Fique sobre os pés ainda. Eu tenho um pedido de oração muito especial. E a sobrinha do nosso irmão, que chama Graciane Alves, ela sofreu um acidente. Karina Alves, não é isso? Sofreu um acidente, foi essa noite? Quarta-feira passada, então ela está no Mário Covas, está aí com traumatismo craniano, quer dizer, algo muito perigoso para a morte. Mas a igreja de Deus, ela tem o poder maravilhoso de orar e Deus agir segundo o propósito de Deus. E através da oração da igreja, nós podemos, através da nossa oração, o Senhor agir e ir até o encontro dessa jovem e resgatar ela e trazer novamente a vida, amém? Que é algo até mesmo semelhante onde vai ser ministrado nessa noite. Então, desde já eu gostaria de que você fechasse os olhos. Você como igreja, Deus deu o poder para a igreja. Deus diz assim na sua palavra que sobre a igreja, Ele colocaria o poder sobre a sua igreja. E quem é a igreja? Eu e você. Você tem o poder de orar, de repreender o espírito da morte, e ela possa vir revivificar a vida e viver diante de Deus. E testemunhar da grandeza de Deus. Então feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te coloco a Karine, Pai, diante de Ti, onde a qual sofreu esse acidente, estarei no Mário Covas, Senhor Jesus. Ali no leito muito perigoso entre a vida e a morte. Mas Deus, o Senhor é poderoso para tocar sobre a vida da Karine nesse momento. O Senhor é poderoso, Senhor, para trazer a vida, para acordar ela desse coma. Senhor, Tu é poderoso para reaviver a vida da Karina, Pai. Colocando, meu Deus, o seu organismo de volta. Meu Deus, aquilo que apagou da sua mente, que o Senhor possa ressuscitar e acordar ela, Senhor Jesus. Talvez, meu Deus, para os médicos não tem mais solução. Talvez os médicos já fizeram o que tinha que fazer, como médico, com medicina. Mas, Senhor Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor é os médicos dos médicos. E o Senhor pode entrar nesse momento e tocar, Senhor. Pode tocar na vida da Karine. E nós, como igreja, cremos e declaramos, meu Pai, a cura, a libertação e a ressurreição dela, da Karina, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode sentar. Então nós vimos aqui um fato semelhante a da Karine. De uma mulher. Mateus nos relata que uma mulher que tinha quantos anos? Quantos anos tinha essa mulher que sofria? 12 anos. Não era 12 dias, não era 12 horas, simplesmente 12 anos. E ela creu. Da mesma forma que ela creu que se tocasse simplesmente na orla do Senhor, ela seria curada. Então você que está anotando aí, note. Meu tema é no tocar de Deus. Você que vai anotar para compartilhar a palavra na célula. No tocar de Deus. Porque não tem como ninguém andar numa multidão se não for tocado. Imagine só, nessa época agora no Brás, na feira da madrugada, você querendo comprar algo para o seu Natal, mas a multidão é grande, é lógico que você vai tocar em alguém, ou alguém vai te tocar, porque é muita gente. Imagine também você agora
na 25 de março também, onde tem um fluxo de grandes pessoas, de movimento de pessoas, e você não ser tocado. Não tem como a gente andar no meio de uma multidão e não ser tocado. Então, mas o toque é muito importante. Tem pessoas que não gostam de ser tocado, mas o toque é muito importante. No abraço, tocar no abraço, o tocar no aperto de mão. Sabe, meu querido, é muito importante isso para o ser humano. O ser humano, ele depende desses contatos. Só que essa mulher dependia também desse contato. Para ela se livrar, ou seja, para ela sarar, ela tinha que tocar na orla de Deus. Ela sabia que a oportunidade dela era aquela, de tocar na orla de Deus e será sarada. O que você quer dizer com isso, Nilson? Eu vou contar uma ilustração para vocês. Presta atenção, como é muito fácil o toque de Deus. O tocar de Deus nas nossas vidas, como é fácil. Certo dia, ou certa ocasião, dois amigos saíram para pescar. Um deles não tinha muita habilidade com a pescaria, porque na verdade não era a praia dele. Sabe daquele tipo de pescador, tipo eu, que não sei pescar, mas gosto de me divertir? Era tipo esse cara aqui. Aí ele foi pescar, mas não tinha muita habilidade para a pescaria, pois a profissão dele não era pescador, era médico. Então, ele disse, aí era médico ele. Então seu amigo disse, não se preocupe, pois o nosso instrumento de pesca é como um seu instrumento hospitalar. Só depende de um toque e o peixe, visga o peixe. É como somente com um toque que você cura. Ou seja, nós somos um amigo em comum. É só tocar que as coisas acontecem. O amigo foi explicar para aquele médico que eles tinham tudo em comum. O médico tem seus instrumentos, mas na verdade, para que os instrumentos funcionem, ele tem que tocar. Para fazer uma cirurgia, ele tem que tocar, para que aquilo possa ser feita a cirurgia. O peixe, para ser visgado, ele tem que tocar na rede, tem que tocar no anzol, enfim, no material que for lançado. O que é que eu quero dizer isso? Quero dizer que as pessoas, elas se dividem muito. A palavra de Deus diz que não é para a gente fazer exceções de pessoas. A palavra de Deus, ele diz que não é para a gente ter há separações de pessoas. Mas às vezes, meu querido, nós esquecemos e começamos a fazer essas separações. Nós começamos a levar as coisas para o outro lado, onde a qual Deus não quer que levamos. Ou seja, começamos a separar quem é grande, separar quem é pequeno, separar aquele que pode, aquele que não pode. Então há essa separação, infelizmente ainda há. Fulano não pode fazer isso. Olha, ele também não pode. Então o que quis dizer essa historinha? Que nós somos irmãos em comum. Ou seja, nós somos todos igual. O instrumento que usa na pescaria é o mesmo instrumento que usa para a salvação no hospital. Ou seja, para uma cirurgia de uma enfermidade no hospital. Então aquele médico ficou maravilhado, porque ele então, com a sabedoria de médico, a inteligência que ele tinha, ele nunca tinha parado para ouvir isso. E para analisar a importância de um pescador para um médico. Ele nunca tinha analisado isso. A grandeza que era, os instrumentos que ele tinha no hospital e os instrumentos do pescador. Ou seja, as pessoas não querem ser comum. Mas nós somos tudo em comum. E ele diz, nós somos um amigo em comum. Nós somos um amigo em comum. Eu vou falar aqui uma proposição. O toque de Deus muitas vezes passa em nossas vidas, despercebido das nossas vidas. Como o toque de Deus passa despercebido nas nossas vidas? Quando nós não damos muita ligança para aquilo que Deus é, para aquilo que Deus faz.
Olha, aquilo que Deus tem nos proporcionado como chamado, eu falei aqui no início, da família que Deus constituiu para Abraão. Da saída de Abraão da sua terra para outra terra distante e desconhecida. Pela promessa de Deus na sua vida. No início eu não falei isso. Mas às vezes o toque de Deus está tocando na minha vida, na sua vida, e as coisas passam despercebidas do toque de Deus. Não percebemos quando Deus está tocando e quando Deus não está tocando. Aí começa você a dizer, ai, não vai mais. Olha, eu não sei se eu rompo, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu comece, sabe, eu não tenho mais força para orar. Aí você começa naquele negócio, olha, ora lá por mim, porque na verdade quem tem que receber o toque de Deus é você. Na verdade quem tem que receber o renovo é você, através do toque de Deus. Porque só no tocar de Deus que as coisas possam acontecer na minha e na sua vida. Então essa proposição, ela diz que o toque de Deus muitas vezes passa despercebido. Como? Você tem tanta coisa, Deus fala com você, e você não percebe que Deus está falando com você. Você vem numa vigília, vai num evento ponte, você vem no culto, você vai num seminário, e Deus falando contigo, e aquilo passa despercebido na tua vida. Você não dá muita ligança para o toque de Deus. Então isso, meu querido. Então a resposta é, qual é a maior necessidade? Qual é a sua maior necessidade? Do toque de Deus na sua vida. Aonde você necessita para Deus tocar nessa noite em sua vida? Aonde é que você precisa que Deus venha tocar na sua vida? É na sua vida espiritual, querido? É na sua vida material? É na sua vida, na sua mente? Qual é o problema? Qual é a sua necessidade? Que Deus está sempre querendo tocar e você está despercebido. Deus, Ele quer trazer algo novo para a sua vida. Deus, Ele quer trazer uma renovação do toque na sua vida. Você já prestou atenção? A pessoa que você era? Lembra como você era no início, querido? Lembra quando você aceitou Jesus? Você lembra a pessoa que você era? Uma pessoa que orava bastante, uma pessoa que tinha sede de visitar, uma pessoa que tinha sede de ler a palavra, tinha sede de fazer as coisas de Deus. Mas chegou um tempo que você não tem mais isso, porque o tocar de Deus está passando direto na sua vida e você não dá muita influência nem importância. E hoje você está dessa forma, dizendo que não consegue, que não conquista, que as coisas é difícil para você. Então tudo isso, querido, é porque o toque de Deus está tocando e você está despercebido. Deus não me ouve mais, eu acho que não adianta mais eu orar, porque Deus não me escuta mais. Epa, você não está percebendo o toque de Deus. Você deixou a essência do toque de Deus passar nas suas mãos, passar no momento. Talvez o momento que você estava para receber o toque de Deus, no local você não estava. Era para você estar lá, você não estava. Era para estar na igreja, você não estava. Mas aonde está o toque, querido? Então eu te pergunto, qual é a maior necessidade do tocar de Deus em sua vida hoje? Qual será a nossa resposta para tudo isso? Para essa pergunta, será que é na igreja que eu preciso que Deus me toque? É na igreja? Será que é em casa que Deus vai tocar em mim? Será que é eu no cinema que Deus vai tocar em mim? Qual é o local? Eu tenho uma boa notícia para você. Não adianta, Deus vai falar com você em todos esses locais. Talvez Deus, eu estava falando pela manhã que a segunda-feira aqui passada foi algo tremendo, onde a qual aconteceu algo que eu só ouvi isso no meu encontro. Na segunda-feira passada, Deus usou o discipulador Ezra, sabe, com humildade, com ousadia, muito bem, foi usado por Deus que estava aqui na oração profética da segunda-feira.
Algo maravilhoso que aconteceu. A presença de Deus tomou esse lugar de uma maneira especial. E eu saí daqui impactado. Tão impactado que eu não consegui dormir. De tão impactado que eu fiquei. E eu me lembro, só aconteceu isso na minha vida quando eu passei pelo meu encontro. Que eu passei vários dias impactado pelaquilo que eu recebi, pelo toque de Deus que eu recebi. Então, o tocar de Deus é dessa forma. Quando há a manifestação do toque de Deus, as pessoas têm que estar presentes. Talvez Ele possa te tocar na tua casa e você receber. Talvez Ele possa tocar lá no cinema. E sabe como Deus toca no cinema? Em você dessa forma. Olha, não é pelo filme. Mas o Espírito Santo vai dizer assim para você. Olha, o momento que você está aqui no cinema vendo esse filme, era um momento de você estar visitando uma pessoa que precisa. Era um momento de você estar dando um abraço numa pessoa que precisa. É por isso que nós não percebemos o toque de Deus. É proibido andar no cinema? Não. Não é proibido você ir no cinema. Mas Deus quer falar com você, meu filho. Deus quer falar conosco. E quer que nós haja através do toque dele na vida das pessoas. Então, querido, Deus, Ele age em todo canto. Nas necessidades, porque Deus, é importante para Deus, porque lá tem pessoas que necessitam do toque de Deus. Lá na escola tem pessoas que precisam do toque de Deus. No seu trabalho tem pessoas que precisam do toque de Deus. E através de você. Você é a pessoa que Deus vai usar para tocar nessas pessoas. Você é a pessoa que vai orientar essas pessoas a receber o toque de Deus. Estão me entendendo? Quantos estão entendendo? Qual é a sua necessidade hoje? Onde você precisa, querido, que Deus toque? Onde é a sua necessidade maior para Deus tocar na sua vida? Será que aquilo que você planejou tanto, como eu falei no início, será que deu certo? Será que não faltou algo para você conquistar os seus planos? Porque todo ano, na virada do ano, nós fazemos planejamento, nós escrevemos o nosso planejamento e colocamos diante de Deus. Mas será que nesse planejamento de conquista sua, você tem orado para que esse planejamento e essa conquista chegue até você? Será que você tem que ir colocado diante de Deus para receber esse toque do Senhor? Aí passa um ano, não conquistei. Passa outro ano, vou fazer o propósito de novo, mas não conquistei de novo. Tudo isso porque o toque de Deus está passando despercebido. Mas, querido, eu quero ser bem rápido, que daqui a pouco o pessoal do encontro chega. Eu quero compartilhar nessa ministração com vocês 3 tópicos. Primeiro tópico: Deus não escolhe o lugar para tocar nas pessoas que estão sofrendo. Acabamos de orar pela sobrinha do irmão. Deus não escolhe um lugar, amém? Deus já tocou nela, amém? Quem crê dessa forma? Deus não escolhe o lugar se está no meio da multidão, se está sozinha. Deus quer tocar nas pessoas que estão sofrendo. Aliás, Deus quer dizer que Deus não escolhe o lugar para tocar nas pessoas que estão sofrendo. Êxodo capítulo 17, no versículo 6. O que é que ele diz? A palavra de Deus diz que Moisés lá no deserto, passando um momento difícil, Deus disse, e o povo começaram a murmurar, como sempre, desde a saída lá do Egito. Quando eles saíram, o pessoal começaram, uns pediam pão, outros pediam sombra, outros pediam refrigério, outros queriam voltar para trás. Enfim, foi uma terrível algo que surgiu na vida de Moisés. Por quê? Porque eles começaram a murmurar. Imagine só agora, Moisés mais uma vez, e tudo isso Deus entrando com a providência, com o tocar dele. Começou, usou para levar carne, usou para derramar maná, e foi assim por diante, até essa caminhada. Mas chegou um momento
que Moisés disse: "Ó Senhor, agora nós estamos no meio do deserto, não temos águas, e o povo agora quer água de toda maneira, de onde é que eu vou tirar essa água? Como é que eu faço para dar, Deus, a água para esse povo que eu estou olhando aqui, só vejo areia, só vejo poeira?" E Deus disse: "Moisés, vai para frente." Ao tocar de Deus na sua vida, filho. Às vezes Deus já falou tanto isso com você. Às vezes Deus já te mandou, te programou para você ir nos local, resolver as coisas dele, resolver as coisas da célula, resolver a coisa da sua rede. Sabe? E Deus diz: vai à frente. Mas você estava despercebido, Moisés não estava. Moisés foi consultar aquele que podia dar a palavra-chave para ele. Então, Moisés, Deus disse: vai à frente, Moisés. Eu estarei ali. Êxodo capítulo 17, no versículo 6. Eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha. Ou seja, aonde no deserto, um areal, tem uma rocha. Se Deus lhe falasse assim para Moisés: olha, vai do outro lado, que tem uma montanha, e lá vai ter uma rocha, e lá vai brotar água, ou era mais fácil? Sim ou não? Sim ou não? Não era mais fácil, numa montanha, ter uma rocha que brotasse água? Mas no deserto, meu querido, analisa agora. Aonde só tinha areia, aonde só tinha poeira, de repente brotar uma rocha no meio do deserto. Mas Moisés, querido, ele não estava despercebido. Ele ouviu e continuou indo na direção que Deus estava. E quem era essa rocha? E ele ainda disse mais: olha, fere a rocha, que de lá saia água. Fere a rocha para poder sair a água. Toca na rocha. Às vezes você esteja passando uma situação de deserto. Deus está dizendo: eu estou aqui, eu quero que você me toque. Mas você é despercebido da situação. E Deus falando: toca a mim, eu quero te renovar, eu quero transformar a sua vida. E você, despercebido estava, despercebido ficou. Sabe o que acontece, meu querido? Diz que saiu água no meio do deserto. Imagina a alegria daquele povo que estava. Primeiro, de brotar uma rocha no lugar aonde não poderia ter uma rocha. Segundo, sair água daquela rocha. Mas, querido, eu quero te dar uma boa notícia também. Que essa rocha era o próprio Deus. Essa rocha era o próprio Deus. O Cristo, a fonte de água viva. Talvez é isso que está faltando na tua vida. Talvez é isso. Você precisa de tomar a água da fonte da vida. Talvez você tenha tomado muitas águas e essas águas nunca mataram a sua sede, nunca saciaram a sua sede, porque você não provou ainda da água da vida. Você já provou de todas as águas, menos da água da vida. Aí diz mais a palavra de Deus, que foi uma grande festa. O povo se alegraram novamente. O povo começaram a crer que Deus estava na presença com eles, estava guiando eles, mesmo no deserto. Talvez você esteja passando por esse momento de deserto na tua vida. Mas esse momento, querido, é o momento que você precisa tocar em Deus. É o momento que você tem que ouvir Deus. É o momento que você precisa ser tocado por Deus. Talvez você disse: eu não tenho mais força. Talvez seja isso mesmo. Mas é porque se você tocar, se você começar a tocar em Deus, você vai começar a renovar as tuas forças. Então foi isso que aconteceu. E o povo começaram a se alegrar. Começaram novamente a revogar a sua caminhada. Até o final, querido, dessa caminhada, o povo nunca mais reclamou de água. Porque agora eles têm tomado da fonte da água viva. Eles têm tomado da água da fonte da água viva. Saciar a sua sede. É por isso que nós vemos muitas pessoas na igreja, na célula, dessa forma. Sabe? Sem direção,
Queremos dar uma direção, mas às vezes não tem a direção, porque ainda não provou dessa água da vida. E quando as pessoas, ali vimos que o povo estava um pouco, mesmo com Moisés guiando, mesmo com Deus guiando, eles queriam voltar para trás, porque estavam meio confusos, sem direção. Mas depois que tomaram da água da vida, eles começaram a receber a própria vida, ou seja, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Amém? Quantos estão entendendo aí? Vamos para o nosso segundo tópico. O segundo tópico está baseado em Lucas capítulo 42, 8:42. Outro fato dá a prova que Jesus não se importa com a multidão. Não se importa com a multidão. É por isso que o toque de Deus passa muitas vezes despercebido na vida das pessoas, porque as pessoas começam a se preocupar com a multidão. Será que vai pouca gente? Será que a oração hoje tem muita gente? Eu acho que não tem, né? Eu não vou não, porque só dá jovem. Na oração da segunda-feira só dá jovem. Então não vou não. Não vai estar lá a rede de casado? Não vou. Aí perde o toque de Deus. Não se importe com a multidão. Deus, mais uma prova aqui que Deus não se importou com a multidão. E diz, pois quando tocamos na orla do Senhor, somos ressuscitados da morte espiritual. Ele está falando de quem? Está falando da filha de Jairo. De repente Jairo se aparece para Jesus e disse, Senhor, vai até minha casa. A minha filha está morta. A minha filha precisa, Senhor. Eu sou uma pessoa que realmente se dou na tua obra, eu faço a tua obra. Eu sou uma pessoa que sou fiel a ti. Quantos de nós não somos isso aí? Quando as coisas estão apertadas, quando as coisas estão muito apertadas nas nossas vidas, aí começamos a jogar no Senhor. Senhor, mas eu sou dizimista, por que acontece isso? Mas eu sou ofertante, por que acontece isso? Mas eu faço isso na tua casa, por que acontece isso? Aí começa a jogar para Deus uma responsabilidade sua e minha, porque pelo fato de nós não tocarmos no Senhor, o que é que ele diz assim? Aí Jairo fala para Deus, olha, é somente quando o Senhor tocar na minha filha, tenho certeza, Deus, que ela vai ressuscitar. E diz a Bíblia que o Senhor, quando tocou, tinha bastante gente, imagina só, quantas pessoas não tinha ali na casa de Jairo, já preparando para o velório, já preparando para a pior situação. E ele disse, Senhor, se o Senhor tocar, a minha filha vai ressuscitar. Ele sabia disso, porque ele tinha a convicção que o toque de Deus tinha poder para transformar, para abençoar, para ressuscitar, para salvar. Você viu lá no começo, em Mateus, que aquela mulher, além de ser curada, ela também foi salva pelo toque do Senhor. Ele simplesmente não deu somente a cura, mas deu a salvação. Talvez você esteja dentro da igreja, ainda não percebeu que você é uma pessoa salva. Você não crê ainda que você é salva. Você ainda está despercebido desse toque de Deus na sua vida. E você precisa acreditar no toque de Deus da salvação, da ressurreição, da cura, da libertação. Você precisa de tudo isso, acreditar nesse toque, querido. Então Jairo disse, Jairo sabia que Jesus tocasse na sua filha, ela ressuscitaria. E agora eu te pergunto, amado, torno a te perguntar. Eu perguntei qual era a maior sua necessidade na sua vida, para que Deus possa tocar nessa noite. E agora eu torno a te perguntar, aonde está morto? O que está morto na sua vida, ou melhor dizendo? O que está morto na tua vida? Você que era uma pessoa, lembra que eu falei no início? Uma pessoa que no seu início de fé, você abraçou essa fé, você visitava, você estava todo vapor, lia a palavra, jejuava, e hoje você não faz mais nisso. Você não faz mais nada disso. Sabe por quê, querido?
porque algo está morto na sua vida. Você precisa ressuscitar aquilo que você fazia, que hoje não faz mais. Você precisa ajuntar tudo aquilo, a sua essência do seu primeiro toque, para que você possa novamente fazer o que você fazia. Quando eu digo você, também estou me incluindo. Eu falei aqui pela manhã, o primeiro toque, ninguém esquece. E talvez, de muitas pessoas nessa noite aqui, o primeiro toque já não lembra mais. Não tem muita importância. E eu falei aqui pela manhã, o primeiro toque quando Jesus me chamou, o primeiro toque quando o Senhor me aceitou como ser filho dele. O primeiro local. Isso é muito importante de você lembrar. A pessoa que ministrou para você e você aceitou Jesus, ou Jesus te aceitou como seu filho. Talvez muitas pessoas hoje não lembrem mais disso. O primeiro toque lá no encontro, que o Senhor falou contigo, talvez muitas pessoas não dão muita importância para isso, porque o toque passa despercebido. E eu falava pela manhã, que eu nunca esqueço, quando o Senhor me chamou. Eu nunca esqueço. Eu fui preparado para isso. E eu quero te levar para isso nessa noite. Para você lembrar da primeira pessoa que ministrou para você. O local, o momento daquela alegria que aconteceu na tua vida. Na minha foi maravilhoso, eu nunca esqueço. Foi o pastor Santana, numa igreja lá no Jardim Oratório, na rua 16, hoje não existe mais. E no dia, esse homem me cortejou de todo jeito, ele lá em casa. E eu sempre me esquiando. E teve um dia que eu falei para a vizinha lá, que era de lá, junto com minha mulher. E eu falei, hoje eu vou na igreja. Porque eu necessitava do toque de Deus. Eu precisava mudar uma vida. Eu precisava ser transformado de vida. E só o toque de Deus poderia mudar a minha vida. Talvez eu esteja falando com você hoje também. Você precisa receber esse toque de Deus para mudar a sua vida, querido. E foi naquele momento, houve o culto, os louvores, a palavra. E eu ansioso, querendo aceitar Jesus. Porque algumas vezes eu já tinha ido nas igrejas, eu sabia que tinha o apelo. Mas naquela noite não teve o apelo. Engraçado, né? Não teve o apelo. E eu falei, e agora? O que é que eu faço? Eu preciso tocar em Jesus. Eu preciso que Ele venha me aceitar com meus erros. Querido, acabou o culto. Eu corri lá na frente e falei, pastor Santana, eu quero aceitar Jesus. Imediatamente ele pegou o microfone, chamou todo mundo que já estava praticamente todos na rua, e todo mundo entrou, foi uma grande festa. Então esse toque de Deus na minha vida, eu nunca vou esquecer. Pode acontecer o que acontecer, mas esse toque de Deus na minha vida, eu não posso esquecer. E você tem que renovar esse toque na sua vida. Não deixe as coisas de Deus passar despercebido. A pessoa que você é, a importância que você é para Deus. Ou você pensa que você é uma pessoa qualquer? Ou você pensa que você veio no mundo só por vir no mundo? Está enganado, querido. Deus te trouxe ao mundo como filho. Deus te trouxe no mundo como herdeiro dele. Deus te trouxe no mundo para que você saiba que Deus te ama. Para que saiba que Deus, tudo que Ele fez, o sacrifício da cruz, foi porque Ele te amava e até hoje te ama e vai continuar te amando. Então, meu querido, vamos para o terceiro tópico. Vamos acelerar. O terceiro tópico está baseado em Lucas capítulo 7, no versículo 6 e 7. Que diz assim, uma palavra é tudo que você precisa para receber o toque de Deus. Uma palavra. Uma palavra apenas. Nós vamos falar aqui de um centurião. Às vezes, nós achamos que não somos dignos das coisas de Deus, como esse centurião. Ele falou assim, Senhor,
Eu estou com meu servo, ou meu empregado, como você quer entender, está doente na minha casa, mas eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Um centurião era um soldado que tomava conta de outras pessoas, ou seja, ele não era uma pessoa que não tinha uma importância. Por isso que eu creio que a casa dele era uma casa muito boa também. Não era uma casa qualquer. Eu acho que a casa dele também era bem confortável, deveria ou poderia aceitar Jesus e entrar na sua casa. Mas ele disse: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Basta simplesmente uma palavra. Se o Senhor falar uma palavra, o meu servo, ele é curado. Uma palavra só. Tem pessoas, meu querido, que precisam de uma palavra. Tem pessoas, eu volto a repetir, que precisam de um abraço seu. Tem pessoas que ele não precisa de muita coisa, de muito dinheiro, de muita fantasia, não. Tem pessoas que ele necessita de um abraço. Esse homem necessitava simplesmente de uma palavra de Deus para que o seu servo seja curado. Seja curado. Simplesmente uma palavra. Ele cria que o seu criado realmente seria curado. E receber o Senhor em sua casa, quer dizer, é algo aconchegante, mas ele não se acharia digno. E tem muitas pessoas que se acham dessa forma. Eu não sou digno de falar da palavra do Senhor. Eu não tenho sabedoria para falar da palavra do Senhor. Eu não sei como falar da palavra do Senhor. Ou eu não tenho coragem, lá onde eu trabalho, de dizer a palavra do Senhor para as outras pessoas. Tem muitas pessoas que se acham dessa forma, mas esquecem de uma coisa muito profunda, que é a graça de Deus. A graça de Deus já foi derramada sobre o povo. Então, através dessa graça de Deus, você não é uma pessoa mais indigna. Você é uma pessoa realmente digna de falar da palavra do Senhor. Você é uma pessoa que tem a capacidade de falar da palavra do Senhor. Talvez pessoas perto de você precisam apenas de uma palavra. Apenas de uma palavra de Deus. Do tocar de Deus. Para que essas pessoas vejam a diferença. Mas não. Nós obtemos para que as coisas de Deus, o toque de Deus, passe despercebido. Eu não vou falar não, porque se eu falar, a pessoa vai começar a me perguntar muita coisa da Bíblia e talvez eu não sei, e aí eu vou passar vergonha. Você não é esse centurião. Você é um filho de Deus. Você é escolhido por Deus. Você é a pessoa peculiar de Deus, preciosa para Deus. Não precisa ter vergonha para falar uma palavra de Deus, para receber o toque de Deus. Vamos para a minha conclusão. Em que área, querido, da sua vida você precisa ser tocado por Deus? Em que área? Eu torno a perguntar porque o rio de Deus está passando. O rio de Deus está passando como passou pela manhã. A manifestação na manhã foi maravilhosa na presença das pessoas. E às vezes nós se preocupamos muito com a multidão. Depois que me falaram que só tinha 45 pessoas. Da mesma forma que eu estou ministrando para você agora, que tem mais de 100 pessoas, eu ministrei de manhã para 45, mas não é eu, é o toque de Deus que você precisa, é aquele que você precisa receber de Deus. E quando o rio de Deus passa, o fluir de Deus passa, não podemos ficar despercebidos sem tocar nesse rio. Essa mulher, lá de Mateus capítulo 9, 20 e 21, diz que era 12 anos. Talvez você também tenha uma deficiência na sua vida que tem muito tempo. Mas você não tem coragem de contar para ninguém.
Até para o próprio Deus você não tem coragem de falar para Ele. E hoje à noite, para quê? Você precisa ser tocado pela presença de Deus. Você precisa receber o rio de Deus para uma transformação de renovo na sua vida. Para que venha algo novo na sua vida. Para que os seus planejamentos futuros, ou seja, talvez ainda esse ano aconteça na sua vida. Mas para isso você tem que receber o toque de Deus, a direção de Deus. Então nessa noite, querido, qual é a maior sua necessidade? Aonde é que está acontecendo na sua vida? Porque Deus não está mais fluindo na tua vida? Porque você não está recebendo aquilo que era para receber de Deus? Ou seja, o toque de Deus. Você não tem mais o desejo de fazer o que você fazia antes. Algo está atrapalhando na tua vida. Eu te pergunto mais uma vez. Em que área da sua vida você precisa ser tocado? Em que área? Começa. Os meninos vão cantar um louvor aqui e você vai começar a meditar. Você vai começar a refletir no toque de Deus na sua vida. Você vai começar a pensar a qual é a sua maior necessidade para que Deus possa tocar na sua vida. Pois o rio está passando, querido. Eu gostaria que vocês colocassem sobre os pés. E comece a feche os seus olhos, não importa a multidão. Se você ficar tão despercebido, Deus vai começar a mover as águas. Mas você está olhando para o seu vizinho, trocando um figurinha com o seu vizinho do lado. Então, o mover de Deus vai vir e você vai passar novamente despercebido. O toque que é para você nessa noite talvez seja transferido para outra pessoa que está ligado no movimento do tocar de Deus. Feche os seus olhos. Faça de conta que só está você e você. E comece a refletir. Qual a sua maior necessidade? Onde quer que o Senhor quer que te tocar? Qual é a sua necessidade para que Deus possa te tocar? Será que é na sua família, meu querido? Será que é algo na sua família? Você que tem o coração duro, você que não perdoa. Talvez Deus queira te tocar no teu coração nessa noite. Talvez numa enfermidade física. Talvez você já gastou muito dinheiro como aquela mulher. Mas Deus quer tocar hoje. Deus quer te curar hoje. Deus quer te sarar. Talvez uma transformação na sua vida que você anda correndo desesperadamente para essa transformação vir na sua vida. Mas você ainda não conseguiu que haja essa transformação na sua vida. Talvez, querido, seja um toque do teu renovo no teu ministério, na tua célula. Talvez seja na tua família também, no teu trabalho. Qual é a sua maior necessidade nessa noite? Onde que você quer que Jesus toque para você? Porque o rio de água viva, aquele que flui, aquele que mata a sede, sacia a sede, ele está passando nessa hora. E você, querido, precisa ser tocado por Deus. Você precisa tocar nessas águas para que essa libertação chegue até você, para
que as coisas, o toque de Deus venha fluir na tua vida. Coloca a mão sobre o seu coração. Coloca a mão sobre o seu coração. Você que quer receber o toque de Deus, coloque a mão no seu coração que Deus vai tocar em você. Você que tem uma enfermidade, coloca a mão sobre a tua enfermidade, que Deus vai tocar na tua enfermidade e vai te curar.